Você sabia que a primeira vitória de Rubens Barrichello com um carro de Fórmula 1 foi na Jordan em 1993? É essa divertida história que vamos contar hoje. Vem comigo! Salve, amigos autoclássicos! Nos ajude a manter o canal no ar doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. Depois de 7 anos correndo por equipes médias na Fórmula 1, Rubens Barrichello assinou com a Ferrari para correr a temporada de 2000 ao lado de Michael Schumacher. A expectativa da desejada e esperada primeira vitória na categoria tomou conta do brasileiro e de sua torcida. Ela finalmente chegou no confuso e emocionante GP da Alemanha de 2000 em Hockenheim, uma atuação memorável do brasileiro que venceu depois de largar em 18º. O que você não sabia é que aquela corrida não foi a primeira vez que Barrichello venceu uma competição com um carro de Fórmula 1. Não foi exatamente um GP, nem uma corrida extracampeonato ao estilo mais antigo, com participação de grandes rivais em pistas do nível das que são utilizadas no Mundial, mas foi com um carro da equipe Jordan de Fórmula 1 em um estacionamento. Em 1993, Rubens participou e venceu a 6ª edição do F1 Indoor Trophy, evento realizado dentro do Bologna Motor Show, na Itália. A competição aconteceu em dezembro, poucas semanas depois do término da primeira temporada de Barrichello na categoria. Para isso, ele utilizou o mesmo modelo Jordan 193 equipado com motor Hart, que ele competiu e teve alguns momentos importantes naquele ano, batendo na competição Pierluigi Martini de Minardi, Vittorio Zobli com outra Jordan e a dupla Michele Boreto e Fabrizio Barbazza da Scuderia Itália. Os concorrentes eram fortes? Não, mas ele venceu e é isso que importa. Você deve estar agora se perguntando: mas que raio de evento é esse que eu nunca ouvi falar? Fique calmo que eu te explico. O Salão Internacional de Bolonha acontecia todo começo de dezembro, apresentando algumas novidades do setor automotivo e das motos. É preciso pontuar que a cidade, da região da Emília-Romanha, é uma das mais tradicionais da Itália quando se fala em carros de alto desempenho. Situada em um raio de poucos quilômetros estão as sedes, por exemplo, de marcas como Ferrari, Maserati, Lamborghini e Ducati. As corridas na região também sempre foram algo bastante comum, com as pistas de Fiorano e Imola como sede da maioria das provas de autódromo, além, é claro, das antigas competições entre cidades. Com toda essa tradição no mundo dos carros, é de se esperar que em um salão do automóvel de um lugar como este, poderiam acontecer coisas diferentes, que vão muito além de carros e motos brilhantes expostos. Tiveram então a ideia de chamarem algumas equipes da Fórmula 1 para que competissem no estacionamento do evento. Genial, não? Apesar do nome indoor, que em tradução livre significa interno ou dentro, a pista de 1,3 km era montada numa área externa. O local não tinha espaço para um circuito de Fórmula 1 propriamente dito, então o conceito foi de fazer um traçado em que cada carro corresse sozinho, tentando bater o tempo do oponente. A organização teve problemas para atrair as grandes equipes como McLaren, Williams e até mesmo a local Ferrari, e seus pilotos como Ayrton Senna, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell e afins. Além de, nesta época do ano, o pessoal querer uma folga, ninguém queria se arriscar a fazer feio numa competição dessas. Mesmo assim, alguns times médios e pequenos como Minardi, Scuderia Itália, Osella, Eurobrum e Coloni topavam correr e até recebiam uma espécie de cachê pela apresentação. Até mesmo a First chegou a participar da brincadeira na primeira edição, em 1988, na preparação para o que seria sua primeira participação na Fórmula 1 em 89. Como todos sabem, o time depois desistiu de correr no Mundial e o seu carro foi repassado para a Life, que é considerada para muitos a pior das equipes da história da categoria. Vocês gostariam de ver um vídeo falando sobre a história da equipe Life? Deixa aqui nos comentários. A partir de 92, com aparições de Lotus, Jordan, Ligier e até mesmo a bicampeã mundial Benetton,
Na última edição da competição, em 1996, com Jarno Trulli e Giancarlo Fisichella, o evento parecia atrair equipes mais bem estruturadas. O mais legal, de qualquer jeito, é que para os fãs era a possibilidade de ver pilotos e equipes, mesmo que do pelotão intermediário e até das últimas posições, em seus carros daquele mesmo ano, em uma condição totalmente diferente da normal. Além de, claro, poder ver mais de perto as máquinas roncando. Com 6 participantes, o formato básico era de mata-mata, com os pilotos se enfrentando em quartas, semi e final. O vencedor da primeira edição foi o espanhol Luis Pérez Sala, de Minardi. Inclusive, o time de Faenza foi o que mais vezes levantou a taça, com 4 títulos. Rubens Barrichello era um piloto em ascensão e já chamava a atenção desde os tempos da base. Ele foi campeão da F3 inglesa em 1991, que na época era passagem quase que obrigatória para os principais pilotos do mundo que queriam chegar à Fórmula 1. No ano seguinte, ficou em terceiro na Fórmula 3000, uma espécie de último passo antes do Mundial, no mesmo estilo da F2 de hoje. Ele ficou atrás dos italianos Luca Badoer e Andrea Montermini e à frente de outros futuros pilotos da Fórmula 1, inclusive com vitórias, como David Coulthard e Olivier Panis. Rubens havia estreado na Fórmula 1 em 1993 e no geral se apresentou bem, apesar de ter marcado apenas 2 pontos. Aos 21 anos, ele teve alguns bons momentos durante a temporada, em especial no GP da Europa em Donington Park, onde fez uma primeira volta tão boa quanto a histórica de Ayrton Senna e em que brigou pelo pódio até abandonar a 4 voltas do final com pane seca em sua Jordan. O carro da equipe britânica também se mostrou um conjunto frágil durante boa parte do ano, e os primeiros pontos do brasileiro vieram apenas na penúltima etapa do campeonato, com o 5º lugar no GP do Japão, um saldo bem positivo para um novato. Em 1993, o F1 Indoor teve apenas 5 participantes, já citados. Naquele ano, a organização mudou um pouco o formato da competição. Primeiro, os pilotos iam para a pista e marcavam um tempo para uma fase de classificação. Nessa primeira parte, Fabrício Barbaza ficou em último com sua Minardi e foi eliminado. Na fase de mata-mata, a competição passou a contar com uma melhor de 3 voltas, ou seja, os pilotos iam para a pista no mínimo 2 vezes. Se um fosse o mais rápido na primeira tentativa e o outro na segunda, aconteceria uma 3ª volta. Se o mesmo vencesse nas 2 primeiras, já ganhava o confronto e avançava de fase. Barrichello enfrentou o piloto de testes da Jordan para o ano seguinte, Vittorio Zoboli, na semifinal por 2-0. Na grande final, o brasileiro enfrentou o conjunto dono da casa, com Martini de Minardi, e venceu mais apertado, 2-1. Aquela era apenas a 2ª vez que um time não italiano vencia a competição. Na edição anterior, Johnny Herbert levou a taça com a Lotus. Em 1992 e 96, mais 2 brasileiros subiram ao pódio, ambos em terceiro pela Minardi, Christian Fittipaldi e Tarso Marques, respectivamente. A edição de 96 foi a última da competição, com vitória de Fisichella correndo de Benetton, mas não foi a última vez que carros de Fórmula 1 andaram no pequeno circuito no Salão de Bolonha. A Ferrari, como boa anfitriã da região, marcou presença frequente com a apresentação de seus pilotos, sempre com carros relativamente recentes e pilotos de testes, como o próprio Fisichella em 2014. A pista também continuou a ser usada para outras apresentações e provas com outros tipos de carros e modalidades, como rally e esportivos. E aí, vocês conheciam essa obscura competição? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, eu leio todos eles. E o like, já deixou? Quebra essa pra mim, cara, é muito importante pro canal crescer. Inclusive estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e pilotos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Preview.